E hoje teremos o unboxing do Motorola Moto G86, o intermediário com melhor custo-benefício da Motorola no momento. 1, 2, 3, let's go! O Moto G86 foi lançado com duas versões, uma com fone de ouvido na caixa e outra sem fone de ouvido. Como eu já tenho fone de ouvido sem fio, eu optei pela versão sem fone de ouvido, até porque é mais barata. Eu escolhi a cor vermelha, versão 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. Mas ele também está disponível nas cores verde escuro, grafite e lilás, sendo que as cores vermelha e grafite vêm com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno e pode ou não conter o fone de ouvido. Já as cores verde escuro e lilás vêm com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento interno. E aqui ele está dizendo que ele tem proteção avançada contra queda e IP68 e IP69. Também tem tela ultra brilhante e resolução Super HD. E agora vamos para o que interessa, vamos cortar esse lacre. E já de cara, como é de praxe da Motorola, já sai aquele cheirinho de desodorante que muita gente acha muito gostoso e outras não. Vou deixar aí a opinião por conta de vocês. Deixa aqui nos comentários, vocês gostam desse cheirinho que vem no telefone da Motorola ou não? Vamos ver o que veio na caixa. Aqui já vem o telefone, depois a gente vai olhar. Aqui nessa caixinha mais perfume, manual rápido, chavinha injetora do chip, mais nada. Temos aqui o cabo USB, que é USB tipo A de um lado e do outro lado USB tipo C. E o carregador. Não veio capinha nem película. O carregador tem a entrada USB-A e ele é de 33 watts, assim como o do Moto G52. É um ótimo carregador. E agora vamos deixar tudo de lado e vamos ver a celebridade do vídeo. Nós temos aqui algumas especificações. Ele tem proteção avançada contra queda e IP68 e IP69, que estava escrito na caixa. Aqui também, mesma coisa, tela ultra brilhante, resolução Super HD. E o que não tinha escrito na caixa, mas que está aqui, é que a câmera dele tem um sensor Sony modelo Lite de 50 megapixels. E é uma câmera alimentada por Moto AI. Ou seja, é uma câmera que promete. E agora vamos ver essa lindeza. Gente, ele é simplesmente maravilhoso. É muito, muito, muito lindo. Aqui na parte de cima ele tem uma indicação de Dolby Atmos, um microfone. Na lateral direita ele possui o botão liga-desliga, botões de volume e mais um microfone. Na parte de baixo ele possui saída de áudio, USB tipo C para você usar o carregador, microfone. E na lateral esquerda ele possui apenas o slot do chip, que a gente vai abrir. Vamos tirar aqui a chavinha. Tem que fazer faculdade para tirar essa chavinha. Só a glória. Saiu. E ele tem slot híbrido. Significa que você pode usar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. Porém, ele também tem o eSIM, que é o chip virtual. Então, você não fica tão encrencado em questões aqui de espaço para cartões. Mas claro que o uso do eSIM vai depender da disponibilidade da sua operadora. Ele tem as laterais de plástico, porém da mesma cor que o aparelho, e o acabamento direto no vidro, o que dá um visual de um celular mais premium.
embora seja um intermediário. A traseira dele, gente, é simplesmente maravilhosa. Parece um couro, meio emborrachado, mas é muito bom de passar a mão. Eu só não sei se com o tempo isso aqui vai se desfazer, porque às vezes borracha, couro vai se desfazendo, né? Couro falso, borracha vai se desfazendo com o tempo. Porém, a gente usa a capinha, então acredito que a gente não vai ter esse problema de ficar passando a mão para deteriorar. Mas é simplesmente maravilhoso. Muito, muito lindo. Aqui nas câmeras tem esse relevozinho para proteger as câmeras. Em volta aqui das câmeras parece que aplicaram uma película da mesma cor da lateral. Muito premium, muito lindo. Agora vamos ao que interessa, vamos ligar. Olha que lindo! Não fez barulhinho, não sei se o volume tá baixo, mas eu vou configurar e depois volto com vocês para mostrar mais um pouco dessa gracinha. E aqui temos a nossa gracinha. Ele é super fininho, bem bonito, bem leve. E ele vem com esses aplicativos. Eu achei que tem menos aplicativos do que o outro que eu tinha, o Moto G56. Mas claro, lembrando que se vocês não quiserem algum aplicativo, é só desinstalar. E aqui, ó, ele tem o painel de notificações dessa forma e a central assim. Vamos aqui em configurações. Ele vem com 8 GB de memória RAM mais 4 de otimização da RAM. Ou seja, ele possui uma memória RAM de 8 GB, porém você pode usar parte do seu armazenamento interno para otimizar essa memória RAM. Você pode desativar a otimização e deixar só 8 GB de memória RAM. Você pode definir essa parte do armazenamento que será usada automaticamente com inteligência artificial, ou você pode escolher 2 GB, 4 GB, 8 GB ou 16 GB. Ele foi lançado com Android 15, porém há rumores de que ele receberá mais 2 atualizações de Android, ou seja, o Android 16 já foi liberado para ele, depois eu vou fazer essa atualização e vai ficar faltando o Android 17. E como eu disse para vocês, ele possui 256 GB de armazenamento interno, porém já vem com 23 GB usados. Ele possui NFC, que é o pagamento por aproximação. A bateria dele é de 5.200 mAh, o que é um pouco acima da média do mercado, onde a maioria dos aparelhos são de 5.000 mAh. E o Motorola por si só já tem uma bateria que dura bastante. Eu tenho Moto G52 há alguns anos e até hoje a bateria dele dura pelo menos um dia inteiro. O processador é o Dimensity 7300 MediaTek e ele pesa apenas 185 gramas, gente, é muito leve. A câmera principal dele é de 50 megapixels e ele possui uma câmera ultra-wide, que é essa que tem maior angulação, e essa mesma câmera serve como modo macro, que você pode tirar foto dos objetos mais próximos, para que você possa ver os detalhes. E essa câmera tem 8 megapixels. Tem aqui um zoom de 2 vezes, porém não é zoom óptico, então vai distorcer um pouco. Mas até aqui você consegue usar o zoom. Passando disso, eu acho que vai distorcer muita coisa. O que vocês acham? E a câmera frontal dele é de 32 megapixels. Ele filma em até 4K com 30 fps, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal. Sua tela possui 6.7 polegadas, com bordas finas, resolução Super HD e proteção Gorilla Glass 7i, com taxa de atualização de 120 Hz, tecnologia P-OLED, cores vibrantes e desligamento de pixels em áreas escuras, poupando bateria. O nível de brilho tem pico máximo de 4.500 nits, tornando a tela mais iluminada em ambientes com muita luz. Deixa aqui o like, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Então, sem blá blá blá, bora personalizar? 1, 2, 3, let's go! E a personalização de hoje vai ser no estilo transparente, com widgets e ícones.
O som dele é bom, mas eu notei que distorceu um pouquinho quando eu coloquei no máximo. E agora vamos às fotos e vídeos. Eu usei o celular por mais ou menos uma semana e confesso que me surpreendi. Eu não sou uma grande fã da Motorola, porém, nesse celular em específico, eu gostei muito das câmeras. Eu fiz fotos à noite com iluminação artificial e eu gostei bastante. Eu achei que não perdeu o colorido. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse celular. Vale a pena? Vocês comprariam ou vocês já têm? Agora, quanto à estabilização dos vídeos, eu vou trazer um teste de câmeras depois para vocês e aí vocês me dizem o que vocês acharam. Mas eu realmente acho que ele é um ótimo custo-benefício. Eu vou deixar os links das melhores ofertas na descrição desse vídeo para vocês e também não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você não for inscrito e ficar ligado porque vai vir aí o vídeo de teste de câmeras. Vou ficando por aqui, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!